Eu tô todo destruído, mas é porque eu acabei de fazer exercício. Então vamos lá agora pro magnésio e pro iodo. Iniciando com o magnésio, é, acredita-se que a deficiência de magnésio seja um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas ou então um agravante para essas doenças. Seja ali o alcoolismo, hipertensão, eclampsia, osteoporose, doença cardiovascular, diabetes mellitus e asma. Características. O magnésio ele é um metal alcalino terroso e é o segundo cátion mais abundante no nosso corpo. É um importante cátion intracelular e ele está ali em diversas funções celulares, seja no transporte de potássio e cálcio, modulação na tradução de sinais, metabolismo de energia, proliferação celular. Então, ele tem como função ali ser participante do metabolismo intermediário, com capacidade de se ligar a grupos de nitrogênios neutros e ânions. É, traz ali uma estabilidade de complexos. Ele pode funcionar como cofator de mais de 100 enzimas, inclusive ATPases. Também neutralização de substrato e homeostase de cálcio e potássio. Está ali presente na ativação neuromuscular, que ele estabiliza o ATP muscular. Também na contração muscular, síntese de proteínas, síntese de ácidos graxos e também nas bombas dependentes de ATP. Então, serve ele como substrato verdadeiro para essas enzimas utilizar o ATP e o complexo magnésio-ATP. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa. Eu vou pular isso aqui, mas, enfim, pressão sanguínea, transmissão neuromuscular, transporte de potássio, atividade no canal de cálcio, controle da estabilidade cardíaca, tônus muscular. Também tem como função ali o metabolismo de todos os minerais. Então, cálcio, potássio, fósforo, zinco, cobre, ferro, chumbo, sódio, cádmio, ácido clorídrico, também acetilcolina, óxido nítrico, homeostase intracelular, ativação da tiamina, tudo isso fazem parte da função do magnésio. Ele também atua como fator de crescimento e regeneração de tecidos, o que é de extrema importância para a cicatrização e renovação de células. Estimula o peristaltismo intestinal, estimula a produção e secreção biliar e constituinte de sucos digestivos. Tem ação anti-inflamatória e anti-infecciosa, o que estimula a fagocitose e produção de anticorpos. Ação de anticorpos. Como funciona a absorção? A absorção dele ocorre ali no intestino delgado e uma pequena parte no estômago. Tem como ingestão diária estimada de 120 a 150 miligramas por dia. A biodisponibilidade dele é cerca de 30 a 50% do consumido e ela vai servir de absorção como via paracelular transporte passivo. Então ele vai a favor do gradiente de concentração. Não há uma competição dele com o cálcio pela absorção, então bem tranquilo. Inclusive, ele auxilia bastante na absorção do cálcio. Se a ingestão dele for muito alta, a absorção dele vai ser baixa, tá bom? E o magnésio, ele aparece na corrente sanguínea após 1 hora de ingestão. Cerca de 25% do magnésio absorvido está na recirculação intestinal e existem alguns inibidores que dificultam a absorção do cálcio, do magnésio. Que aí vem o fosfato, as bases, as fibras, os fitatos, álcool e excesso de gordura. Mas também tem ali lactose, carboidratos, proteínas e vitamina D como facilitadores, tá bom? Metabolismo e distribuição, cerca de 75% do magnésio é filtrado nos rins e a outra parte, cerca de 3 a 5%, é excretado na urina. Então ele é altamente absorvido, reabsorvido na verdade, na urina. Ou na urina não, nos rins. Também está ali direcionado com hormônios da tireoide,
acidose, aldosterona, depressão de fosfato e potássio aumentam a excreção dele na urina. Então, ali, o hormônio da tireoide, acidose metabólica, aldosterona, depressão de fosfato e potássio aumentam a sua excreção na urina. Já a calcitonina, o glucagon, o hormônio da paratireoide, diminui a sua excreção urinária, então ele faz com que perca menos magnésio na urina. A captação celular é dependente de piridoxina. Cerca de 24 gramas está no conteúdo corporal total. 60 a 65% constitui o tecido ósseo, 27% o tecido muscular e os outros 6% estão nos outros tecidos. Metabolismo e distribuição. A concentração normal no plasma é cerca de 1,5 a 1,9 milimol por litro. 50% deles estão em íons livres e mais ou menos 33% ligado à albumina. O restante está ali em complexos como o citrato de magnésio e outros. O magnésio intracelular, ele cerca de apenas 0,4 a 1 milimol está livre no citosol. O resto está ligado ali a ATPs, membranas, proteínas, mitocôndrias. Causas da deficiência de magnésio são muitas, então, distúrbio de absorção, excreção renal, doenças renais, acidose metabólica, diurese aumentada, diarreia persistente são grandes causas para a deficiência do magnésio. Pode ter ali uma deficiência aguda e uma deficiência grave, uma deficiência leve e uma deficiência grave. Na deficiência leve, ele tem sintomas e sinais como anorexia, náuseas, vômitos, fraqueza e letargia. Já a deficiência grave, parestesia, irritabilidade, diminuição da atenção, confusão mental, aumento da deposição tecidual de manganês. Prevalência na deficiência de magnésio ou hipomagnesemia. Olha, das coisas eu acertei direto. Prevalência da deficiência, essa deficiência de magnésio, ela é muito presente ali em instituições de saúde, enfermidades agudas ou então pessoas que estão em terapia intensiva. Então, cerca de 3,5% de pacientes que estão em instituições de saúde, 26% em enfermidades agudas e 65% de pessoas que estão ali em terapias agudas. Nossa, acertei hipomagnesemia, mas estou acertando terapias. Procedimentos cirúrgicos também, pessoas com cirurgia cardíaca ou então transfusão de sangue, podem ter ali uma baixa magnésio no corpo, também estado de hipercatabólicos, alcoolistas, concomitante também com hipocalemia e hipocalcemia. Deficiência de magnésio e patogênese está bem relacionada à questão de doenças cardíacas e isquemia. O dano vascular do coração e nos rins acelera o desenvolvimento de aterosclerose e vasoconstrição da coronária e aumento da pressão arterial. Já em questões de hipertensão, a baixa ingestão de magnésio aumenta a pressão arterial. Que pode ser ali para a prevenção de tratamento de cefaleia de origem vascular. Diabetes mellitus. A diabetes tem um aumento da perda urinária de magnésio, então o magnésio citosólico ele é baixo e a deficiência de magnésio também contribui para o aumento da resistência à insulina. Vai lembrar também que ele pode ser usado como uso de suplementos para provocação de bronquiodilatação, para asma e também osteoporose. Os ossos podem diminuir com magnésio em baixa ingestão, que pode provocar hipomagnesemia com maior instabilidade óssea, ou seja, vai diminuir pH, bombas também, vai ter uma redução na absorção de cálcio, tá bom? Determinação das necessidades, são muitos, vem aquele negócio de EAR, RDA, AI e o L.
A EAR dela varia bastante. Crianças ali de 1 a 8 anos, cerca de 65 a 110 miligramas por dia. Em homens dos 9 aos 50 vai subir, vai variar de 200 a 350 miligramas, já para as mulheres de 200 a 265 nessa mesma faixa etária. Vai aumentando, tá bom? Tipo, muda ali dos 9 aos 13, dos 14 aos 18, dos 19 aos 30, mas vai chegar uma hora que o maior mesmo vai ser ele nos 300 para mulheres e para homens. Para mulheres, que vai ser com 300 lá para os 14 aos 18 anos. Determinação de necessidade da RDA e AI. De 1 a 8 anos passa de 80 a 130. Para homens de 9 a 50 anos, acima de 50 anos, vai variar ali dos 240 até os 420. Aumentando, né, com o tempo, diminuindo também. Tem uma hora que aumenta muito, diminui um pouquinho, sobe de novo. Para as mulheres, vai ali dos 240 até os 320, voltando ali nos 360. Essa mudança ali na faixa etária dos 14 a 18 anos para as mulheres, que sempre em todos vai precisar de uma dose a mais, é por conta da menstruação, tá bom? Acredito eu. Determinação das necessidades, EAR para gravidez e lactação também é alta. Então, pode ser ali em questão de idade, de 290 até uns 335. Na lactação, de 255 a 300, dependendo da idade. Mesma coisa, RDA e AI. Vai alterar também. Já o L, que é o volume máximo, então, para crianças, não pode passar de 65 a 110, aumenta na idade, né, dividindo ali dos 1 a 3, 4 a 8. E para homens e mulheres, ambas as idades de 350. Alimentos fornecedores de magnésio, temos ali então amêndoas, amendoim, acelga, feijão preto, nozes, carne bovina, leite, frutas, alimentos refinados como arroz. Não tem muito, não tem não. Por que colocaram aqui? Boas fontes também são os vegetais folhosos e legumes, produtos marinhos, etc. Toxicidade de magnésio pode causar ali vômitos quando a disponibilidade, não. A composição plasmática ela é acima de 3,5 a 5 milimols. Pode causar ali vômitos, náuseas, hipotensão, bradicardia, sonolência, visão dupla, fraqueza. Também pode ter ali em infusões intravenosas, né? Funções neurológicas prejudicadas. Pacientes com insuficiência renal pode ter ali hipotensão, depressão no sistema nervoso central, diminuição de reflexos, paralisia. O aumento da concentração plasmática também de magnésio pode chegar a 9 milimols por litro. Então, vai ter uma diminuição da respiração, fraqueza muscular, parada cardíaca, infusão intravenosa de cálcio como antagonista. Essa parte não fez muito sentido, mas ok. Antiácidos que contenham magnésio, cerca de 15 gramas, pode levar a um uso crônico, elevando a concentração do plasma. Análises bioquímicas, ele pode ser analisado ali então no plasma, pela ultrafiltrável, ligada a complexos, fração ligada a proteínas. Como fazer reposição? Para alcoolistas, alimentação. Para asmáticos, ele relaxa a musculatura brônquica. Cardiopatas diminui o tamanho dos infartos e mortalidade por arritmias. E para eclampsia, eclâmpsia, enfim, reduz o vasoespasmo sistêmico cerebral. Dá para ser feita a reposição por via oral, né? Então, alimentos, leite de magnésio, sulfato de magnésio e também por via parental, ali aplicado, né, na nutrição parental, mas também não pode usar
a via intramuscular, o que pode causar dor e fibrose. Agora sobre o iodo, eu ia falar idoso. Iodo. Ele é reconhecido como micronutriente essencial para a saúde desde 1850 e a deficiência de iodo nos países do Oriente ela é dada de séculos antes de Cristo e eles usavam algas marinhas para tratamento. Ele é altamente importante para a questão de contra o bócio e também produção de hormônios tireoidianos, tá bom? Então, o foco do iodo é basicamente esse. Pode também levar ali a deficiência cognitiva irreversível, o bócio, diminuição do sistema reprodutor, aumento da mortalidade infantil, comprometimento socioeconômico com a deficiência crônica. Na falta do iodo, tá bom? Funções ali. Então, ele tem principalmente a síntese de triodotironina e a tiroxina, T3 e T4. Também, além de compor esses hormônios tireoidianos, auxiliaria no crescimento estrutural, maturação óssea, manutenção do fluxo normal de energia, regulação de funcionamento de órgãos, desenvolvimento, atividade e crescimento celular. São funções dos hormônios tireoidianos, que são produzidos a partir do iodo. Funções no sistema nervoso central, ele tem um papel primordial no desenvolvimento fetal. Então, entre ali o segundo e o quarto mês de vida, ultrauterino, o feto ele pode produzir cerca de 250 mil novos neurônios por minuto. Então, é muito importante ter o iodo. O feto produz seus próprios hormônios tireoidianos a partir do fornecimento de iodo placentário. Nos ossos, os hormônios tireoidianos eles atuam na remodelação óssea em crianças. Também o crescimento ponderoestrutural e fechamento das epífises. E excesso de atuação desses hormônios reduz a porosidade óssea, que vai levar à menopausa. Geralmente na menopausa, perdão. Também tem efeito termogênico, com os hormônios tireoidianos, eles aumentam a produção de calor corporal, atuam no metabolismo basal e desacoplamento mitocondrial, que vai aumentar a lipólise, a produção de ATP e a atividade das bombas ATPases, principalmente a sódio potássio ATPase e cálcio ATPase. E efeitos metabólicos de nutrientes. Então, hormônios tireoidianos eles vão aumentar a síntese e a degradação de proteínas corporais. Hormônios tireoidianos, metabolismo. Os carboidratos, eles têm o estímulo à captação de glicose e a glicólise, gliconeogênese, a maior absorção intestinal e a secreção de insulina. Lipídios aumenta a secreção de colesterol biliar, reduzindo a concentração plasmática, diminui concentrações plasmáticas de fosfolipídios, trigliceróis e aumenta os ácidos graxos livres. Como os hormônios tireoidianos eles vão afetar na questão de carboidratos e lipídios, é isso. Então, ali como eles vão atuar no metabolismo de carboidratos, então ele estimula a captação da glicólise, da glicose, da gliconeogênese e a maior absorção intestinal e secreção de insulina. Já para lipídios, ele aumenta a secreção de colesterol biliar, reduzindo a concentração plasmática, que vai diminuir concentrações plasmáticas de fosfolipídios e trigliceróis, aumentando os ácidos graxos livres. Hormônios tireoidianos e metabolismo. Então, no metabolismo basal, na deficiência pode chegar a 50% na redução. Peso corporal variável, a deficiência de hormônios pode ser acompanhada de perda de apetite, questão digestal, dificuldade, lentidão, digestão e constipação. A absorção do iodo, do iodeto nos alimentos, então ele é absorvido no estômago, a primeira porção do intestino delgado. Mais de 90% do conteúdo alimentar é absorvido, então a biodisponibilidade dele ele é de 90%. Iodo inorgânico, que é o iodato de sal, ele é convertido em iodeto para posterior absorção, então ele vai ser reabsorvido depois. Vai ser convertido em iodeto, em vez de iodato. A reserva corporal total dele é de 10 a 20 miligramas, 70 a 80% estão na tireoide, e o equilíbrio, quando há iodo suficiente para a síntese de hormônios,
o excesso consumido ele é eliminado na urina. Então ele não é muito armazenado. A pessoa vai dali o essencial para poder produzir todos os hormônios necessários. Acabou, produziu o que era necessário, é excretado na urina. Principais moduladores da absorção de iodo: glicosídeos cianogênicos, então formam metabólitos capazes de diminuir a absorção do iodo pela tireoide. E competem com esse micronutriente pela captação da glândula. Eles estão presentes em alimentos como mandioca, milho, broto de bambu, batata, doce, pêssego, muitos aqui. Porém, em geral, são totalmente inativos pelo processo urinário. Então, esses glicosídeos cianogênicos, eles vão impactar ali na absorção do iodo, tá bom? Os flavonoides também prejudicam a atividade da enzima tireoperoxidase, o que vai diminuir a concentração do iodo na glândula tireoide. Eles são exemplos desses alimentos que possuem substâncias como a soja e o babaçu. Perclorato e nitrato, eles competem pelo mesmo transportador que o iodo, então por isso diminui o transporte na glândula. Carências de selênio, ferro e vitamina A também prejudicam o uso de iodo para a síntese de hormônios tireoidianos. Circulação. O T3 e o T4 eles são ligados à proteína transthyretina. Os hormônios são captados pelo fígado, rim, tecidos-alvo. O iodotironinas selenoenzimas que atuam na homeostase dos hormônios tireoidianos. Parte do iodo obtido através da degradação de hormônios tireoidianos é reutilizado. Então é isso. Essa é a questão da circulação. Então ele vai estar circulando ali em forma de hormônio T3 e T4, praticamente. Tá bom? Excreção dele, as perdas renais podem aumentar na gestação. E os rins, eles controlam a sua concentração plasmática. As glândulas salivares e lacrimais, elas acumulam pequena parte de iodo. Já durante a lactação, a excreção do iodo é feita pelo leite materno. Fisiologia do bócio. Ele se dá pela ingestão alimentar insuficiente de iodo e também a diminuição da síntese de hormônios tireoidianos. Ativa a retroalimentação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Ele aumenta a secreção, vai aumentar a secreção de TSH, só que deveria aumentar a captação de iodo na tireoide se fosse o iodo disponível. No caso, ele acumulam-se precursores de deveria aumentar a captação de iodo da tireoide. Se houvesse iodo disponível, acumulam-se precursores de hormônio. Nesse caso, então, a glândula vai acabar sofrendo hipertrofia pela falta do iodo. A pessoa vai ficar com isso. Bócio. Pra mim faz muito sentido, tipo assim, o bócio com esse nome, porque, tipo, você fala bócio, caracteriza muito o negócio aqui, não sei porquê. Efeitos clínicos de ingestão inadequada. O aumento da tireoide, o bócio, ele pode ser classificado ali de grau 1 até grau 3. O grau 1, ele já é uma massa palpável, você consegue palpar ela, ali caracterizando com o LA ou IA. Já a massa visível, IB, também de grau 1. É visível assim, você consegue olhar ali. E palpável também. Já no grau 2, ela consegue ser visível, uma massa tecidual visível em posição normal. Então, se a pessoa está assim, normal, consegue ver aqui inchado, já é de grau 2. Se você já consegue ver uma massa grandemente aumentada e visível à distância, ele já é de grau 3. Pode ter o bócio e o tireoide, que vai ter uma produção normal de T4. Baixa taxa de metabolismo basal, baixa temperatura, apatia mental, aparência com faces de lua e ganho de peso. Se dão ali pela falta do iodo,
Também em crianças pode ter um baixo rendimento escolar e desempenho cognitivo. Efeitos clínicos na ingestão inadequada. Temos ali o cretinismo endêmico, a deficiência durante a gestação, comprometimento do desenvolvimento do sistema nervoso, o andar prejudicado, córtex gânglios da base, surdez, mudez, estrabismo, diminuição do desenvolvimento intelectual, tudo isso por falta de iodo na gestação. Já no pós-natal, os sinais de bócio eurotireoide, com sinais neurológicos e intelectuais, cretinismo neurológico, com hiperplasia da tireoide, hipotireoidismo, com retardo marcante do crescimento e do desenvolvimento pubertário, cretinismo mixto. Efeitos clínicos na ingestão inadequada Já na ingestão inadequada é quando se tem uma alta ingestão. Pode levar ao hipertireoidismo, geralmente para reverter o hipotireoidismo. Para reverter o hipotireoidismo, é utilizado ali altas doses de iodo, o que pode fazer com que o quadro vire e se torne um hipertireoidismo, fazendo com que o bócio diminui, então o bócio eurotireoide, com doses excessivas de iodo. Indivíduos com mais de 40 anos podem desenvolver tireoidoxicose. E sinais e sintomas da toxicidade crônica: alta taxa metabólica, elevada temperatura corporal, intolerância ao calor, perda de peso intensa, distúrbios de comportamento, irritabilidade, ansiedade, agressividade, olhos protuberantes, muito comum, pessoas com olhos muito arregalados, assim, devido a essa alta ingestão de iodo. Sinais de intoxicação aguda: irritação do trato gastrointestinal, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, sintomas cardiovasculares, iodermia, enfim, até o coma. Excesso de iodo, então, pode levar ali a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, que pode provocar inflamação e diminuição da função tireoidiana. Então, cansaço, depressão e apatia, edema da tireoide, intolerância ao frio, discreto ganho de peso, movimentos corporais lentos, tratamento e reposição hormonal. Já o tireoidismo induzido por iodo, aí é um fenômeno de George Bassetdown, com a produção aumentada e não regulada de hormônios tireoidianos, que vai provocar a tireoidoxicose. Existe uma forma rara em que as monoglobulinas estimuladoras da tireoide aumentam a produção hormonal e pode ser causado por ingestão de hormônios tireoidianos, exógenos, suplementos, carnes contaminadas e afins. Suas RDA e EAR também estão ali. Então, cerca ali de 100 para crianças, 100 miligramas, já acima dos 6 anos. Vai ter 40 de 10, ou de 100 a 199. Mulheres grávidas vão precisar de altas doses também, com 250 a 490 miligramas. Enfim, vai variar bastante do estágio de vida. Alimentos fornecedores de iodo, então, principalmente o sal iodado. O sal de cozinha, ele é iodado justamente por conta disso. Cavala, mexilhão, bacalhau, salmão, pescada, sardinha ao molho de tomate. Principalmente frutos do mar, tá bom? E ali o sal iodado. Efeitos adversos: saró e hipersensibilidade. Fortificação de alimentos é feito com o iodo no sal. Enfim, é isso então. Acabamos por aqui. Magnésio e iodo.